Andréia de Lima Gouveia Vieira é a vereadora Andréia Gouveia. Ela não esconde a idade, 52 anos. Jornalista, acompanhou a queda de Salvador Allende, a ascensão e queda de Isabelita Perón, a redemocratização da América Latina. Em 2003, criou a ONG Desatando os Nós do Rio. Hoje, com os 3 filhos crescidos, dedica-se integralmente à vida pública. Durante 30 anos, eu exerci a profissão de jornalista. Durante todos esses anos, eu vi a cidade do Rio de Janeiro se degradando, sendo cada vez mais difícil viver aqui. Por isso, eu resolvi enfrentar esse desafio de tentar mudar esse estado de coisas. Estou muito feliz porque eu sei que dá para fazer diferente e a gente está contribuindo. A gente está mudando, um pouquinho que seja, a gente vai mudando a situação política da cidade do Rio de Janeiro. Gostaria muito de ser prefeita do Rio, por quê? Porque eu acho que eu gostaria de executar, de fazer as coisas acontecerem. Na Câmara Municipal, o vereador, ele legisla e ele fiscaliza a prefeitura. A gente não pode substituir a prefeitura. E eu gostaria muito de poder realizar, de poder executar programas, propostas públicas, de realmente mudar a vida da cidade. Eu comecei na Câmara de Vereadores na Comissão de Justiça e nós conseguimos em 2005 essa meta, que foi acabar com os projetos autorizativos, e o presidente da Câmara, Ivan Moreira, tem uma grande, talvez a maior importância, a maior responsabilidade por ter acabado com essa praga, digamos assim. Era um instrumento que acabava enganando o eleitor, né? Porque parecia que o vereador podia fazer aquilo. Chegava na eleição, os vereadores e os políticos acabam prometendo aquilo que eles não podem fazer. Um vereador não pode autorizar o prefeito a fazer alguma coisa, porque uma lei, quando ela não é cumprida, ela tem que ter uma sanção. Nessas leis autorizativas, se o prefeito não fazia, não acontecia nada. Então era uma lei inútil, uma lei inócua. E com isso a gente acumulava trabalho, leis que não iam valer nada e que tomavam tempo, tomavam dinheiro, espaço na pauta da Câmara Municipal e acabava tudo lá no Tribunal de Justiça. A minha segunda meta é o orçamento público, né? Você hoje não entende o orçamento da cidade. É muito difícil entender. Nós estamos querendo fazer um orçamento mais transparente, de uma forma que você, cidadão, que a população possa entender o que o prefeito quer fazer com o recurso. De que forma aquele dinheiro vai resolver o seu problema, a sua necessidade, bairro por bairro. Conseguimos aprovar na Câmara novas planilhas, novos quadros para o prefeito preencher nas audiências públicas que a gente realiza com todos os secretários. Nós cobramos muito esse tipo de orçamento diferenciado. E a minha outra meta são as creches e o planejamento familiar. Tenho trabalhado muito com as creches conveniadas, que hoje são metade do atendimento de creche na cidade, é feito pelas creches conveniadas, e o planejamento familiar, que é muito, muito frágil a política no município. O que eu vejo nas ruas são as mulheres pobres implorando por pílula DIU, pela ligadura de trompas, e não se consegue oferecer isso. Eu tenho essas duas lutas, a creche e o planejamento familiar. Eu sou a favor do voto distrital. Eu acho que se nós estabelecêssemos que a votação, que o candidato a vereador, a deputado estadual, fosse eleito por distritos, isso aproximaria o eleitor do político eleito ou do candidato, e seria mais fácil para o cidadão cobrar resultado do trabalho e acompanhar o trabalho desse político que foi eleito. É uma coisa que custa muito dinheiro, que custa muito caro, e é difícil, porque como é que as pessoas longe vão saber quem eu sou, o que eu estou fazendo, quais são as minhas propostas? Então, quando você faz por distrito, você tem menos candidatos, porque aí cada partido vai indicar um candidato por distrito. Eu acho que isso daria mais transparência nesse jogo e nessa disputa eleitoral. Nesse momento, nós temos um projeto para consolidar as leis da cidade do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro. Foi criada uma comissão especial. Hoje é uma bagunça. Nós temos mais de 4 mil leis.
umas que já não valem nada, são lá do passado. Nós temos leis que determinam ainda como é que as carruagens deveriam ser estacionadas nas ruas da cidade. Nós já não temos carruagem há muito tempo. Temos leis que se repetem, temos leis que se sobrepõem, temos leis que nunca foram anuladas. Então, nós vamos agora tentar limpar para que seja mais simples e que as pessoas possam ter mais conhecimento de como funciona a cidade de acordo com o seu código legislativo. E os vereadores são a porta de entrada do cidadão na administração pública, porque eles estão lá nas suas comunidades, nos seus bairros, eles são o primeiro contato do cidadão com a política. Eu acho que todo mundo que faz carreira pública, né, eu acho que devia ser assim, uma obrigação, depois de ser vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, talvez governador, talvez presidente da República, deviam todos voltar para suas cidades e ir para as câmaras municipais com a sua sabedoria, com a sua experiência, ajudar o dia a dia desse cidadão que durante tantos anos elegeu os políticos. Tem duas coisas importantes na reforma política que eu acho que deveriam ser logo de início aprovadas. Uma é o voto distrital, outro é o financiamento público das campanhas, para acabar com o peso econômico na eleição de um ou outro candidato. E o terceiro é a fidelidade partidária. O mandato é do partido. E a fidelidade partidária não é só no mandato. Eu acho que quando os partidos precisam de ter as suas doutrinas, os seus compromissos, e os vereadores que são eleitos pelos partidos, eles têm que estar compromissados com essa doutrina e com essa política. Tem assuntos que são assuntos que vão ser resolvidos individualmente, mas quando o partido fecha a questão sobre um assunto, aqueles parlamentares daquele partido têm que seguir a orientação do partido. Há uma proposta de lista partidária nas eleições. Eu sou contra. Eu acho que não é isso que fortalece os partidos. Eu acho que o eleitor, o cidadão, ele tem que ter o direito de escolher aquele candidato daquele partido que lhe agrada como o seu preferido. Então, eu acho que a lista fechada prejudica a democracia. Já o voto obrigatório, eu acho que não vai fazer grande diferença ele ser obrigatório ou não. Hoje, o que nós temos é uma política de negociação do voto. Seja ele obrigatório ou não, isso vai continuar acontecendo, né? Talvez até o fim do voto obrigatório encareça a eleição. Já o voto obrigatório, eu acho que não vai fazer grande diferença ele ser obrigatório ou não. Hoje, o que nós temos é uma política de negociação do voto. Seja ele obrigatório ou não, isso vai continuar acontecendo, né? Talvez até o fim do voto obrigatório encareça a eleição. A classe política, principalmente os partidos políticos, eles devem ser responsabilizados pela filiação e pela legenda que concedem aos candidatos, não é? Então, não adianta achar que o Tribunal Eleitoral é que vai resolver o problema do político que foi eleito, que depois se descobre é um corrupto, é um criminoso. Quem é responsável por aquele cidadão que se candidatou e se elegeu é o partido que o filiou e que lhe deu a legenda. É desse partido que se deve cobrar. As relações do Executivo e do Legislativo se dão de uma maneira conflituosa e não é direcionada para o bem comum. Vemos o prefeito legislando por decreto, ao invés de submeter leis à Câmara Municipal. Nós temos os vereadores substituindo a prefeitura nas suas comunidades, ou com centros sociais, ou tentando resolver os problemas que a prefeitura não resolve, né? E termina por ele mesmo, o próprio Ministério Público, ficar sem a credibilidade, perder a credibilidade, porque também as coisas não se resolvem mais lá.